Eu sei que você é especialista em imortalidade da alma, né? Eu acho que é um dos teus fortes aí. Não sei se você sabe, mas Ellen White cria no inferno. Antes. Ela cria no inferno, ela cria que a pessoa iria para o céu ou para o inferno, tá? Ela cria no espírito e tudo mais. Mas ela foi obrigada a abandonar essa ideia, essa crença, por causa do Peraí, juízo investigativo. não, mas peraí, o Adventista também acredita que existe um inferno, quer dizer, o Lago de Lago Fogo. de fogo. Não, não, não. É, mas ela cria num estado intermediário. Quando a Ela, pessoa morre, o ímpio vai para o inferno? peraí, deixa eu explicar isso aqui. Ela Não. cria nisso, ela creu nisso por muito tempo, mas ela ainda não era adventista. Ela creu nisso, ela cresceu crendo nisso, porém, quando Uhum. ela começou a se tornar líder do movimento adventista, né, ali mais ou menos em 1846, 1845, os mileritas barra adventistas, porque ainda não tinha sido criada oficialmente a igreja, Uhum. o adventista ama usar isso. Não, mas ainda não era a igreja adventista foi criado só em Justamente. 1983. Tá, mas todo mundo estava ali. Era um movimento já. Existia esse movimento e só não era oficial, mas era um movimento. Um adventismo incipiente, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Ela pegou e ela começou ela cria até nesse momento, ela cria, mas ela teve que trazer essa doutrina para dentro da igreja para que o movimento continuasse vivo, né? Então eles foram obrigados agora a mudar a crença. Peraí, se Adão está no céu e Cristo começou a investigar em 1844 a vida dele, porque ele começa a investigar pelos mortos, depois vai para os vivos, né? Hum. Se ele começa a investigar, está investigando a vida de Adão somente agora, e se ele achar ali que o cara fez xixi fora do pinico e não pediu perdão por todos os pecados dele, Aí pelo vai nome, fazer o que o Leandro quase disse, vai ter que descer. vai ter que descer. Mas Olha, que perdoe algum adventista que estiver aí, porque seria cômico, né, se não fosse trágico, mas a comicidade, ela é gritante, né? não, Pero amore, é né? muito difícil. Depois que você vê as verdades, né, encontra essas verdades, entende tudo o que aconteceu, o porquê na história, e você vai juntando as peças, você vai vendo, peraí, não tem como ser um movimento legítimo de Deus. Isso aqui é... Então, em outras palavras, então acreditavam na imortalidade da alma, porque se Adão está no céu, eles negam isso, o corpo não foi para o céu, ele não foi com o corpo glorificado, quem foi? Foi sua alma. Então Exato. acreditavam, em princípio, na imortalidade da alma. Já Eles, entendi. veja bem, ela veio da igreja metodista, né? Wesleyana. E ela foi, inclusive, expulsa da igreja metodista, mas essa é uma outra história. Uhum. Então, assim, eles tinham as crenças da igreja metodista. Aí isso aí foi mudando por causa do juízo investigativo. Então eles passaram a ter que criar uma outra, na verdade, várias outras doutrinas para poder tapar. Porque, assim, o cobertor herético, ele é muito curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés, né? Cobre os pés, descobre a cabeça. Então você tem que ir, né, arranjando uns remendos ali. Então aí veio o sono da alma, veio a questão de que não existe inferno agora nem céu, o cara fica dormindo ali, né, num estado de limbo praticamente intermediário, que ninguém sabe explicar muito bem como é. Daí eles vieram com a ideia de que Jesus é Miguel, porque daí Miguel tinha que ressuscitar Moisés, porque Moisés aparece no Monte da Transfiguração. E aí, como é que resolve esse problema? Ah, não, mas Miguel é Jesus. E Jesus ressuscita. Então eles começaram a criar um monte de coisa acoplada. Para poder defender uma falsa doutrina, criaram outras. Exatamente, exatamente. Mas Bom, ele... ficando ali na questão do juiz investigativo, então a pessoa corre o risco de, naquele dia, a pensar que é salvo e, na verdade, ele não é. E as pessoas, de certa forma, então, não têm essa autoridade para dizer o seguinte: eu estou salvo. Esse é um dos maiores problemas, tá? Ninguém dentro da igreja adventista, ninguém, assim que eu digo, que siga, né, o que a igreja diz, ensina para eles, acredita que está salvo agora. A própria Ellen White falava, você não pode nem ensinar e nem crer que você está salvo agora.
Vai depender desse juízo no final. Vai depender do juízo, nosso nome pode chegar a qualquer momento e vai ser uma surpresa muito grande. A maior surpresa que nós vamos ter é que a gente vai estar no céu. Né? Meu Deus, que angústia que vive esse povo. Angústia. Então, assim. Mas aqueles que sabem disso, os que não sabem, estão naquela certeza de que vão para o céu. Estão até numa condição melhor do que os que têm conhecimento. Mas isso é dito nos púlpitos, tá? Isso é dito. Porque esse ensinamento de Ellen White, ele meio que se espalhou, assim, pela igreja toda, né? Então, assim, é algo normal você ouvir no púlpito, você ouve os próprios pais passando esse ensinamento para os filhos, né? Então, assim, o adventista, mesmo adventista, ele não tem a segurança na salvação dele. Esse é um grande problema. Muitos adventistas que estão no leito de morte, os caras ficam desesperados, tá? Porque eles não sabem o que vai acontecer com eles. Eles não sabem. E essa doutrina do santuário, que Jesus foi lá para estar lá purificando o santuário, purificando do quê? Purificando, né? Porque teoricamente o que aconteceu ali em Levíticos 16, todo o processo expiatório e tal, é o que está acontecendo no céu. Então, lá, quando uma pessoa orava ali, colocava as mãos na cabeça do bode, né? E transferia os pecados da pessoa para dentro do templo, isso aí teria que ser purificado no dia da expiação, né? Então, eles dizem que os pecados da humanidade, dos justos, foram levados ao céu pelo sangue de Cristo. Os pecados. Alguns dizem que é a confissão dos pecados, outros dizem que são os pecados. É um negócio meio... Foram levados para o céu, ou seja, o sangue de Cristo, que é o elemento mais purificador do universo, na verdade, para o adventista, serviu para poluir o santuário celestial. Né? Então, então, assim, e ele tem que purificar esse santuário aí, tá? Desses pecados e tal. Então, assim, é um negócio que, sabe, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Agora, vamos caminhar para a questão da doutrina da guarda do sábado. Quando se vai falar acerca do sábado com o adventista, eles dizem que isso daí não é um ponto de salvação. Mas nós sabemos que Ellen White chegou a dizer que a guarda do sábado implica em salvação eterna. É também um ponto assim nevrálgico, um ponto central da igreja, a guarda do sábado. Não é isso? Tanto é verdade que a maioria das pessoas que saem das outras denominações e vão para o adventismo vão justamente por causa dessa questão da guarda do sábado. Como que é a visão do sábado dentro do adventismo? O que ela disse foi: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Tá? Ela disse isso. Então, é uma doutrina esquizofrênica, por quê? Porque eles dizem que o sábado, você vai perguntar para um membro e ele vai falar: não, a guarda do sábado não te salva. E se eu deixar de guardar? Isso está perdido. Ué, mas peraí, como assim? É assim. Então é uma doutrina esquizofrênica, tá? Então, assim, o que acontece, algumas curiosidades aqui. Quem trouxe, aliás, isso vai ser, né, lançado no meu livro ali, no volume 2, quem trouxe a ideia do sábado para dentro da igreja adventista foi um cara chamado Joseph Bates, tá? Que era um marinheiro. Uhum. O cara era um marinheiro, ele não era um teólogo, ele não tinha nenhum tipo de base teológica, nada. Ele era um cara que adentrou o movimento milerita, criou algumas células ali de grupos pequenos, né? E ele liderava esses grupos, ele começou a achar um pouco de proeminência, ele ficou amigo dos Whites e tal, e ele um dia leu um artigo do Thomas Preble, ou Preble, dizendo que a guarda do sábado era o mandamento ali, né, o quarto mandamento, a guarda do sábado, havia sido esquecido e deveria ser reinstaurado, né, reinstituído ali dentro dos dogmas cristãos e tal. Perfeito. E esse cara absorveu isso aí de uma mulher chamada Rachel Oakes, que era uma batista do sétimo dia, enfim. Então esse cara, ele pegou e trouxe isso para dentro da igreja e começou a falar coisas absurdas, dizer que veja bem, isso foi depois já do grande desapontamento, e o povo das outras igrejas começou a tirar muito sarro deles.
e fala, não, né, a gente falou que isso aí estava errado, por que vocês acreditaram nisso? Então eles ficaram com muita raiva, eles ficaram com muita, assim, um sentimento de vergonha, mas ao mesmo tempo de vingança, eles queriam se vingar. Então eles jogaram tudo isso nessa doutrina. Vocês guardam um domingo, vocês são a igreja apostatada, né? Então eles tentaram virar o jogo aí, falando isso e dizendo que a marca da besta era a guarda do domingo. Então a gente vê assim, anos e anos, né, dos pais da fé ali, os reformadores, né? A gente vê Lutero, Calvino, todo aquele povo que os caras eram super respeitados, né? Eram recebidos por chefes de estado, falavam o grego e hebraico fluentemente, sabiam demais. E Joseph Bates entrou e falou: não, tudo que esses caras falaram tá errado. Tá? Não é nada disso daí, não. A marca da besta é o domingo. O cara que não tinha nenhum tipo de base teológica. Você tá entendendo o tamanho do problema? E as pessoas começaram a acreditar. Começaram a acreditar nisso. Por quê? Porque houve essa troca, né, você me ajuda com o sábado, que eu te ajudo com o juízo investigativo e ainda falo que você é a profetisa verdadeira do Senhor. Beleza? Beleza, vamos lá. Aí esse cara começou a divulgar. Só que o problema do Joseph Bates foi que ele disse que Cristo voltaria em 1851. Ele falou que Cristo performaria ali, né? Um novo prognóstico para a volta de Jesus. Uma nova volta de Jesus, teve várias. Não, porque Cristo vai ficar 7 anos no céu, fazendo o juízo investigativo, no lugar santíssimo, e depois vai voltar. E vai ser em 1851. E ele começou a ensinar isso, e Ellen White começou a falar, não, é isso aí mesmo também. Começou a corroborar os ensinos dele. Meu Deus. Chegou 1851, nada aconteceu de novo, mais um grande desapontamento, né? E aí Ellen White pegou e chutou ele para escanteio e falou, culpa do Joseph Bates aí, que veio com essas histórias, se afastou dele, mas ficou com o sábado. Ela guardou a questão do sábado e passou a divulgar isso. Agora, essa questão do decreto dominical, né? Porque há uma paranoia em torno dessa questão do decreto dominical e que a guarda do sábado, o domingo foi mudado por Constantino e que houve essa mudança. Isso tudo, na verdade, é uma grande paranoia, né? É uma grande paranoia. Assim, tem um cara chamado Samuel Bacchiocchi, vocês devem ter ouvido falar dele. Samuel Bacchiocchi, eu tenho obra dele. Imortalidade ou Ressurreição. Exatamente. Esse cara é um dos teólogos adventistas mais respeitados ali entre eles, né? Porque ele, se não me engano, ele pegou o PhD dele lá em Roma, ele teve acesso aos arquivos papais e tal. E assim, ele mesmo desmente Ellen White em muita coisa, tá? Inclusive isso aí tá no meu livro, tá? No volume 2. Ele mostra comprovação, porque Ellen White falou que o domingo tinha sido mudado ali só com Constantino, o sábado para o domingo, né? E que a Primitiva guardava o sábado e tal. E Samuel Bacchiocchi foi lá e falou, não é verdade isso. Logo após a ressurreição de Jesus, o povo já começou a se encontrar, a se reunir nos domingos. Muitos afirma, e ele comprova isso com documentos históricos. Ele falou, tá aqui e tal. Eu trago isso no meu livro, tá? E ele mostra que, por exemplo, essa ideia também, tá? Não sei se você sabe disso, mas a Igreja Adventista crê que os 1260 dias ali do Apocalipse se iniciaram em 538 depois de Cristo e terminaram em 1798 depois de Cristo. Meu Deus. 160 anos, né? E que se eles se iniciaram com a queda das 10 tribos bárbaras que, né, acabaram ali assumindo o poder depois que derrotaram Roma. Samuel Bacchiocchi vai lá, o próprio adventista, Samuel Bacchiocchi, fala, não é verdade. Essas datas não valem. Isso em que livro dele? Tanta referência, eu não lembro agora. Ele tem algumas obras, né? Eu acho que foi um trabalho que ele entregou, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, não lembro, tá? Mas tá ali no meu livro isso daí. Com todas as fontes e tal. Mas, assim, ele comprova, tá, que os Hérodos, os Vândalos, os Ostrogodos e tudo mais, eles não foram dissolvidos ali em 538. Eles perduraram por muito mais tempo.
né? Então, não bate, tá? Não bate as datas. Mais uma vez, eles erram ao tentar. Uhum. A ideia do princípio de ano que não funciona,